सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं
Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vāgīṣajusya vadane Lakshmi Jasya cha bhakshasi Yasyasti hidaya sambhi Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Sri Ramachandra Kipalu Bhajaman Harana Bhava Bhayadaruna Kandarpaya Ganitayamita Chavinava Nila Nirada Sundaram Sri Ram Sri Ram Sri Ram Sri Ram Sri Ramachandra Kipalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadaruna Kandarpaya Ganitayamita Chavinava Nila Nirada Sundara Sri Ram Sri Ram Sri Ram Sri Ram Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, de acordo com os frutos do meu karma, qualquer situação que o Senhor Supremo queira me colocar, eu devo sentir satisfação. Eu não devo reclamar de nada. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, de acordo com o meu karma precedente, em qualquer situação que eu me encontre, que eu sou colocado, eu deveria estar satisfeito. Eu devo estar satisfeito com o que quer que ocorra. Eu não devo reclamar, me lamentar, nada. Nada desse tipo. Prabhupada diz, na verdade, nós ficamos muito contentes ao aceitar os presentes de Maya. A gente não sabe que ela está fazendo uma apresentação falsa para nos trapacear. A gente gosta quando Maya Devi nos coloca em problemas, nos traz grandes problemas. E aí a gente perde até a fé pelo Senhor Supremo. Essa é uma fórmula geral que funciona no mundo inteiro. Se você for em qualquer lugar, você poderá encontrar que eles estão recitando de manhã. Eles vão dar Puspanjali ou algo. Eles vão prestar reverências, fazer puja. Eles estão recitando um verso. Como todos. Eu posso fazer o Arati de Jagadish de Krishna, mas quando o meu corpo ficar saudável, não tiver problemas, estiver financeiramente equilibrado, senão como é que eu vou gastar óleo e ghee para fazer adoração ao altar? A maioria das pessoas, aqueles que estão adorando Ramachandra, eles não entendem Rama Tattva. Eles não têm nenhuma ideia clara. A maioria das pessoas que estão adorando o Sr. Rama, porque é algo mais fácil adorar o casal divino Sitaram. Mas mesmo assim eles não têm ideia sobre Rama Tattva, sobre as verdades transcendentais a respeito de Rama Avatar. Eles sempre se concentram num único ponto. E o que diz esta frase? O que eles pronunciam? Dataram sarvasampadam Rama Viramam Bhuyo Bhuyo Namamyo Apadam Aphartaram.
Apadam Apartaram. Se você se lembrar de Ramachandra, todos os seus problemas se irão, todos os perigos se afastam. Então, nessa Sampradaya, eles dizem, se você recita Rama Sita, o nome de Rama Sita, muito fácil você consegue opulências, dinheiro. Entende? É isso que eles procuram. É por isso que a maioria das pessoas, os tolos, não entendem qual é a utilidade de Rama Avatar, a excelente misericórdia de Rama Avatar. Eu gostaria de dizer, se alguém me disser, se alguém me perguntar qual é a excelência de Ramachandra, dos passatempos de Ramachandra, eu diria que depois de Bhagavan Shri Krishna, se existe alguma personalidade atraente, a segunda posição é Ramachandra. Sim, mesmo que Rama e Krishna sejam o mesmo, não há diferença entre eles. Krishna vem, ele é não diferente de Ramachandra. Mesmo assim, Mahaprabhu e Benkal Bhatta, durante o diálogo, a discussão que eles têm, Mahaprabhu quis fazer um jogo, uma brincadeira com Benkal Bhatta. Por quê? Ele disse, por que Lakshmi Devi não pode se associar com Krishna? Por que você está dizendo isso? Todos são o mesmo, são o mesmo. Narayana, Rama, Krishna são o mesmo. Aí Mahaprabhu respondeu, sim, eu sei. Mas mesmo assim eu pergunto, por que ela não se associou? Ela tentou, até hoje ela tenta, mas ela não consegue se associar com Bhagavan Shri Krishna. Então, um verso está lá. Siddhanta dastu avhede upi si isho Krishna sarupayu rasena utkirshate Krishna esha rasastiti. Siddhanta dastu avhede upi. According to Siddhanta Vichar, então, de acordo com o Siddhanta Vichar, não há diferença entre eles. Rama sarira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. We are speaking, na? Nós pronunciamos isso assim? Keshavadrita Rama Sarira. Keshavadhita Bhagavati Rupa Jai Jagadisha. Jai Jagadisha Hare. Atat Keshav, Krishna coming in this form. Então Krishna vem nessa forma, mas mesmo assim, Krishna Lila tem algumas especialidades únicas e próximo a isso, existe os passatempos de Rama. Nosso coração se quebra ao observar a beleza de Rama, ao ouvir falar da sua decisão, da sua resolução, da sua coragem. Mesmo que a vida se vá, tudo bem, mas mesmo assim, eu não posso quebrar minhas promessas. Ele diz. Isso está no destino. E é por isso que eles recitam, aqueles que fazem Rama Bhajan, que adoram o Sr. Rama, eles recitam que no Raghukula, uma vez que é prometido, uma vez que você faz uma promessa, mesmo que sua vida seja arriscada, você deve dizer, ok, eu sacrifico a vida, mas eu não quebro minha promessa. Raghukula Rit Sada Chali Ai Pran Jaye Par Bachan Na Jai. Life can go. A vida pode passar. Ramchandra Dasaratha Ji, eles não conseguem, não podem quebrar suas promessas. E quais são? O que eles pronunciaram deve ser completado, deve ser levado ao fim, executado. O que sai dos lábios, o que sai da boca que está no rosto, não pode ser transformado, não pode mudar. Essa é a maneira pela qual o doce Ramachandra, tudo nele é doce, é macio, a mente dele, tudo. Ele tem uma doçura, uma suavidade incrível. Com grande felicidade ele segue
isso para manter a promessa que o Pai fez, que seu Pai fez. Do seu nascimento, quando Ramachandra nasceu, daquele momento em diante, tudo foi algo excelente. O primeiro ponto, Ramayana foi escrito por Valmiki Muni 6.000 anos antes da vinda de Ramachandra. Isso quer significar que os passatempos de Rama são eternamente presentes, existem eternamente. Senão, como seria possível isso? Antes do Ramalila, isso aconteceu na Treta Yuga, na era de prata. E Valmiki Muni escreveu o Ramayana milhares de anos antes. O que quer explicar? Isso comprova que o Ramalila é eterno. Ele estava observando algo que existe eternamente e escrevendo. Então, não há problemas. Então, desde o momento de que ele nasce, Rama, tudo é excelente. Então, na Sampradaya deles, eles afirmam que Valmiki Muni veio na forma de Tulasidas Ji. A Sampradaya deles é uma concepção, eles têm essa fé. Eles dizem que Valmiki Muni se manifesta depois na forma de Tulasidas Ji. A única diferença é que Tulasidas reescreve o Ramayana numa maneira muito lúcida, muito atraente, para que as pessoas que são iletradas ou aqueles que são meio educados, todos possam recitar e entender. Então, esse Tulasidas faz uma reescritura do Ramayana. Ele escreveu um Siddhanta muito doce, de uma maneira mais coloquial, com a linguagem do dia a dia. E é muito lindo. E todos podem ler. Mesmo aqueles que não são refinados ou educados, estudados, eles também podem ler e recitar. Tulasidas Ji primeiro escreveu em sânscrito. Eu fui no local de aparecimento de Tulasidas Ji. Então, onde há aquele um lago, Tulasidas Ji quis escrever em sânscrito, mas de acordo com o desejo de Ramachandra, ele começou a escrever o prefácio em Varanasi. Mas todos os dias ele escrevia. Mas de manhã tudo que ele havia escrito desaparecia. Onde foram meus escritos? Todos os dias ele escrevia, e durante 3 dias aconteceu isso. O que ele escrevia desaparecia. Ele começou a chorar. Onde está indo o que eu escrevo? Aí ele foi prestar pranama para essa deidade, Vishwanatha Kashmishra. E ele disse, ó Senhor, o que acontece? Eu escrevo todos os dias e tudo que eu escrevo desaparece. Kashi Vishwanatha riu e disse, sou eu que fiz isso. Apareceu para ele em sonho. Por que? Eu fiz algum erro? Não, não tem nenhum erro. Você tem que escrever na língua das pessoas, comuns. Tulasidas Ji falava em hindi, mas o hindi dele não dava para entender. Você não poderia entender. Mesmo que você saiba hindi, era um hindi muito específico, muito simpático, de uma vila específica, de um dialeto específico. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender. O que você entende? Eu falei em hindi. Tolo, você não entende nada? Jai Vidira Khiram, Tai Vidira Kahiyo, Sitaram, Sitaram, Sitaram Kahiyo. It is village language. I started with this point. The situation in which Ramchandra liked to put me according to fitting on my previous karma ball, you should be very happy. Você deveria ficar feliz em qualquer lugar que Rama te coloque, de acordo com o seu karma, e você tem que continuar cantando Sitaram, 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 Sitaram. E dessa maneira, ele começou a escrever de acordo com essas instruções. Escreva na língua
Era a instrução do Sr. Shiva, foi o Sr. Shiva que falou isso para ele. Então, escreva de uma maneira simples, porque senão as pessoas simples não vão entender. Ramchandra nasceu e veio muito mais tarde, mas mesmo assim, quando Ramayana foi composto em Chitrakoot Parvat, ele começou a escrever. Primeiro começa com Mangalacharana, que é a invocação das bênçãos, ou a glorificação. Sim. Depois ele completou o Ramayana no lugar onde Ramachandra e Sita Deva, Lakshmana, quando eles estavam em exílio, eles ficaram nessa localidade. Um lugar muito lindo, onde tem uma montanha. E lá, Tulsidas Ji começou a fazer bhajana e escrever. Hoje é o Avirbhava Tithi de Ramachandra. Então, Shri Tulsidas Ji pensou, eu estou na montanha, estou levando a minha vida de maneira exclusiva, como fazer o seva do meu Prabhu? Não existe nada aqui. Então ele conseguiu coletar algumas flores da floresta e um pouco de chandan, de madeira de sândalo. Então o que fazer? Não tem mais nada aqui. E ele chorando convidou Ramlala, se você puder vir e aceitar a minha chandana, minha pasta de sândalo. Lala é o menino Rama. Então, ele não sabia, enquanto ele estava fazendo isso, ele imagina que Rama não viesse. Mas Ramachandra estava ali de pé, se manifestou de pé diante dele. Ramachandra de pé ali. Imediatamente ele descobriu, o Senhor está aqui, ele apareceu. Ele caiu no chão, abraçou os pés de lótus do Senhor e deu para ele flores e pasta de sândalo. De acordo com as emoções de um bhakta, de um devoto, o Senhor é forçado a aparecer. Prabhupada escreveu um livro pequeno chamado O Significado do Srimad Bhagavatam. Bhagavad Tatparya. Parja. O significado do Srimad Bhagavatam. Prabhupada explicou, ele começou explicando assim, com este verso. E depois ele começou a escrever gradualmente. E explicou que o Senhor é tão misericordioso, que ele se incomoda ou ele se dá o trabalho de tomar a forma de um peixe para que todos os seres submarinos possam dizer ao Senhor veio aqui. Ele veio nos abençoar na forma de um peixe, na forma de uma besta, de varaha, de um animal, Nrishimha, como Kurma. O Senhor veio para abençoar todos nós. Eu estou sempre com vocês. Não chorem, ele disse. Eu existo. Então, o Senhor Supremo vem na forma de tartaruga, ou de Varahadeva, ou de Nrishimhadeva, como Matsya, como um peixe. Então, você já recitou tudo isso. Keshavadita Shukara Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare. O Senhor Supremo vem nessa forma. Ele vai consolar, eu estou com vocês, não se preocupe. Quando Ramachandra nasceu, Deus do Sol não se moveu. Muito inteligente, ele ficou parado. Ele tem que se mexer de acordo com o tempo. Agora ele está aqui, depois ele está lá, mas quando Ramachandra nasceu, ele não se moveu, ele ficou parado. Muito inteligente. E aí o semideus da lua falou, você não está se mexendo, como que eu posso ir? Não, eu não vou poder ir aí, se eu estou... Mas o semideus do sol não se mexia, eu quero observar Ramachandra. E o semideus da lua chorou. Se você não sair daí, como é que eu vou poder adorá-lo? Eu não vou poder ver a beleza do rosto de Ramachandra?
Então Ramachandra, na forma de um bebê, abençoou. Não se esqueça, eu vou vir na forma de Krishna e eu vou deixar você me observar. Você também vai poder ficar parado lá em cima. O sol vai chorar. Não se preocupe, eu vou compensar você disso. O Senhor ama para os semideuses da lua. Então, Tulsidas Ji, que é esse que reescreveu o Ramayana, que escreveu uma língua mais fácil, ele observava, ele via e escrevia. Em Ayodhya, Ramachandra tomou nascimento, um bebê muito lindo, muito atraente. Tulsidas Ji quis glorificá-lo. Mas como glorificá-lo? Tulsidas Ji quis fazer uma glorificação para descrever o quão belo ele era, quanto atraente, mas ele pensou, para poder compará-lo, eu preciso de alguma coisa para poder compará-lo. Como é que eu vou comparar algo? Eu preciso comparar algo com o Senhor, com a beleza de Ramachandra. Você precisa fazer uma... Ele brilha, ele é poderoso como o sol, como o Deus do sol, o semideus do sol. Mas se ele é muito suave, muito refrescante, eu posso compará-lo com a Chandrama, com a mãe lua, que ela distribui néctar, ela dá amrita para todos os grãos, para que eles cresçam, para que o trigo, a cevada, tudo isso de noite cresça. Por isso que você sobrevive. Então Tulsidas diz, ok, eu posso comparar o rosto de Ramachandra com o semideus do sol. O semideus do sol é muito claro. É um sentimento que queima. Eu não posso compará-lo com o sol. É impossível. Então, eu posso compará-lo com Chandrama, com a lua. Isso também estaria certo, mas ela é muito refrescante. Não, também não é possível. Porque existem muitos buracos na lua, tem umas manchas. O rosto de Ramachandra não tem manchas. Então o que eu vou fazer? Uma flor de lótus. Com a flor de lótus? Tudo a gente usa sempre a flor de lótus. Flor de lótus da hora. Pés de lótus, mãos de lótus, lábios de lótus. O que mais? Não tem mais nada? Não. Só o lótus. Tulsidas dispensa. Eu não quero usar o lótus, eu não posso aceitar, porque isso é usado demais. Não é possível comparar o Sarama com a flor de lótus. Poderia até ser, mas mesmo assim. Então Tulsidas diz, pensa. Isso começou a escrever. Que os lábios de Ramachandra, com seu rosto assim excelente, só pode ser comparado com o rosto de Ramachandra, nada mais. Somente com o próprio rosto dele, não existe outra coisa que pode ser comparada ao rosto de Ramachandra. Então ele escreveu dessa maneira, ele começou a cantar. Tulsidas ati ananda, Tulsidas ati ananda, nirakhike mukhar bindu, Raghuvar ke mukh samano, Raghuvar ke mukh samano, Raghuvar mukh baniya, Thumak chalat Ramachandra, bhajat baijaniya. Very nice song. Mane Ramachandra crawling in the courtyard, ele está falando sobre Ramachandra engatinhando no pátio ou aprendendo a caminhar, ficando de pé, andando um pouco e caindo, como um bebê, tentando, vem. Ele andava e caía, depois ficava de novo de pé. Ele estava com uns anéis, umas pulseiras em volta dos tornozelos fazendo barulho. Tulsidas quer explicar isso de tal maneira que é realmente excelente, é transcendental. Se você ler ou você ouvir isso, seu coração derrete. Então, dessa maneira, Ramachandra cresce, Tulsidas escreve, todos os passatempos começam no momento de aparecimento, e depois, como Dasaratha Maharaj foi forçado a dar
alguma bênção. Commitment was there. Ele fez uma promessa para Kaikeyi, para sua última esposa. Se Kaikeyi não falasse dessa maneira, com certeza Ramachandra não iria para a floresta. Então, como se manifestaria a razão pela qual Ramachandra se manifestou? Ele tem que ir para a floresta, senão a lila fica incompleta, o passatempo fica incompleto. Em todo passatempo, alguém tem que interpretar o personagem negativo. Você poderia dizer, eu só vou agir como um grande, como um mocinho, nunca como um vilão. Alguém vai ter que agir como um vilão, então. Se você não age como um vilão, como é que vai haver um drama na sua vida? Não, eu não vou ser o vilão. Eu vou agir como um mocinho. Como é possível, então? Alguém vai ter que interpretar o papel do bandido ou do vilão, senão o seu drama não vai ocorrer. Da mesma maneira, Kaikeyi interpreta esse papel. Kubja também, a serva de Kaikeyi, e Dasarati Maharaj também interpreta um papel. E Ramachandra também interpreta o papel de ir para a floresta. Se ele não fosse para a floresta e ficasse sentado ali no reino, quem vai para a floresta? Quem vai matar Ravana? Todo o Ramayana não aconteceria. Essa compreensão é muito positiva. Então, para manter a promessa do pai, ele foi forçado a ir para a floresta. Com prazer ele foi. E Sitadevi disse, não posso ficar sem você. Não, você não precisa vir. Não, eu vou com você, ela disse. Sitadevi também foi. Caso contrário, ao rapto de Sitadevi não poderia acontecer, Ravana não poderia raptá-la. Então, tudo foi pré-planejado. O Lakshman vai dizer, não posso ficar com você, eu preciso servir. Ok, então os três vão para a floresta. Então eles correm de uma floresta para outra, caminham de uma floresta para outra, caminham. Então eles vieram até aqui. Eles vieram até aqui. Sitaram, Lakshman. Eles vieram até aqui. Ali onde Vrindavan Das Thakur tem a região de Mamgati. Enquanto eles estavam no exílio, eles vieram até aqui. E os passatempos do exílio são excelentes. Em que sentido? Que o seu coração pode se quebrar. Meu Deus, por que o Senhor Supremo faz tudo isso? Ele é o Senhor Supremo. Caminhar nas pedras, em tudo, na floresta. Não tem nada, facilidades para cozinhar, somente floresta, frutas e flores. Muito dolorido. Também para abençoar Ramachandra. Mas de qualquer maneira, Dasarataji Maharaj, o pai de Rama, não conseguia suportar. Foi impossível para ele suportar isso. Impossível. Porque Dasarati Maharaj sentia que Ramachandra era o seu coração, o pai de Rama. Antes que Ramachandra tivesse aparecido, Dasarati Maharaj costumava adorar uma Vigraha de Rama eternamente. As pessoas não conseguem entender como, mas ele fazia isso no seu quarto. Esse mesmo Dasarataji Maharaj, ele adorava a deidade de Ramachandra. A mesma deidade você vai encontrar depois com Madhvacharya. Você vai encontrar aquele Gopal que saiu de dentro da pedra de Gopichandana. That Gopal is there, at the same time that Ramchandra Vigraha, which was worshipped by Dasaraji Maharaj. E ao mesmo tempo, ele tem uma deidade de Ramachandra que pertenceu a Dasarataji Maharaj, o pai de Ramachandra. Então, nesse caso, você pode até duvidar quanto isso não é possível. É possível no seguinte sentido, Madhvacharya é um avatar de Muksha-Bhaya, que é o próprio Hanuman. Na forma de Hanumanji, ele adorava Ramachandra. Então, na forma de Bhima, ele adorava Krishna. Então, como seria possível que um homem pudesse ter amor por Ramachandra por Krishna? Se você quer fazer Krishna Bhajana, você respeita o Senhor, sim.
dizendo que eu queria adorar os dois. Só é possível para So he is the avatar of Hanumanji Hanumanji Maharaj. Hanumanji ele é Maharaj. Mukshavayu, Gyaninam Varishtham. e o avatar do semideus do And vento in de the form of Bhimasena, Hanumanji Maharaj. he used to serve Krishna. That's why Madhvacharya deities you can é o find Mukshavayu avatar. is very excellent Ele é and strange. um avatar Strange. de Hanumanji Maharaj e de Apparently Vayudeva, contradicting. do semideus do ar, Where is possible. Gyaninam Barishtam. So, E na forma de Dasarathi Bhimasena, Maharaj could not bear. ele servia Krishna. He left body. É por isso que essas duas deidades podem ser encontradas no templo de Madhvacharya. É algo muito excelente e ao mesmo tempo estranho, He could not aparentemente bear. contraditório, Hard burning. que não seria possível, mas no caso de Madhvacharya é possível. Então Dasarata de Maharaj não podia suportar a ausência de Rama, então ele deixou o corpo gritando Rama, 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 noite e dia ele chorava. Because the E promise depois disso ele abandonou o corpo, ele não pôde suportar. O son, coração dele quebrou, estava queimando. Dasarata de Maharaj, o pai de Rama, deixou o corpo e depois de ouvir sobre isso, our Bon Goswami mesmo writing assim, there. Ramachandra não There is one voltou banner. para casa. We are Saraswati Porque Putra. a promessa Writing que ele here. fez, que o seu What pai Saraswati fez, done, o filho tem que honrar. O nosso I Banda will have Goswami to Maharaj also carry escreveu out isso the lá. order of Prabhupada. Tem um banner aqui. Nós somos My Sarasvati Putra, Harikatha, my ele disse. Kirtan, O que everything Bhaktisiddhanta Sarasvati is a Prabhupada servitorship fez, nós of temos que Guru Guru continuar. Parampara. Eu It's também vou ter not que carregar my a ordem de personal Prabhupada. interest. O meu Harikata, o meu Not my Kirtana, Harikatha is tudo, not an instrument eles to são collect money. para o I serviço can do Guru collect Parampara. so much Não money é algo que acontece that is para o meu impossible interesse to- pessoal. and make O meu competition. Harikata não é um It is written instrumento in para Mahabharata. coletar dinheiro. Bharati Maharaj also Eu told. poderia coletar tanto dinheiro Even seria it will not take impossível 6 months. competir comigo. But I Está don't. escrito no I have meu, no interest. na minha I mão. never Bharati feel Maharaj any também interest. disse isso. I don't know why. Ele disse que If you em put menos me de in a 6 dirty meses você teria condition, templos, ele very disse. Mas eu não ordinary quero, não place, tenho I like interesse. Eu nunca senti nenhum tipo My de nature, interesse por I isso. don't Não like. sei porquê. Se você me colocar numa condição, So, maybe it is the Kipa simples e Ramchandra, pobre, he eu wanted vou to gostar live like disso. this way. Essa é a minha Allah, natureza. Ramchandra gone to forest Eu não of gosto de Sitadevi. opulências. And when Talvez seja a misericórdia wife is there de in the forest, Ramachandra. then problem is a must. Então, ele foi para a floresta com Sita Devi. Matajis, if they are Então, quando going in forest, quando uma it's mulher big está, problem. uma esposa está na floresta, There is sempre há Rakshas, problemas. demons, As Matajis, se elas vão para a floresta, é um they problema. need protection, but they Existem like to demônios, rakshasas. Elas precisam ser this way, all protegidas. the way problem. Mas ela insistiu So, para ir. I like to cut Então, short dessa my maneira, discussion. houveram muitos problemas. Eu vou encurtar a There was one day, nossa análise. they were in Então, um dia eles Dandakarana, estavam na floresta de Dandakarana, because they traveled porque eles viajaram uma longa distância. Eles even vieram they até came aqui, here. até no Gauradama. Orissa Eles fared passaram pelo many places. cinturão da Orissa por muitos lugares, South do sul da India, Índia so por muitos many places. lugares. You Você não cannot poderia calculate. calcular aonde Where Ramachandra Ramchandra foi e gone, onde ele where não not. foi. Big. Fez uma grande volta pela Índia. So, in Chitrakoot, Então, the place I just Meia half hora an hour atrás eu before I mencionei told, esse local Tulsidas Ji onde compiled Tulasidaji his Ulaman. compilou o seu That Ramayana. is the Esse é o place lugar where, onde, while no in exílio, exile, he was there. Rama, Lakshmi e Sita estavam lá, passaram por ali. Very nice Ele tem um river lindo rio escorrendo, Very nice, excellent. muito lindo. Chitrakoot. Ramachandra também also foi went to MP, what is called até o Madhya Pradesh. I went Madhya there, Pradesh. where E lá Sita Devi foi was abduzida abducted por by Ravana. I went. One Uma time they vez eles arranged arranjaram Harikatha meu in MP. Harikata em Dandakarana, na floresta, onde eles One ficaram. day, Um one devoto devotee of de Sar Maharaj, Maharaj, you know, six-hand aquele Gauranga, Gauranga que tem 6 braços, a hand. deidade de 6 braços. six-hand Gauranga, Sarabhuj. Sar Era um Maharaj is discípulo dele this. que arranjou esse programa para mim. He Ele arranjou para arranged que eu my desse Harikatha Harikata there in na floresta de Dandakarana. Dandakarana. Dandakarana is Dandakarana é a uma big grande forest, floresta. big for all Os rishis e os Munis, munis they used to costumavam ficar stay por there. lá. I Eu dei spoke Harikata lá there 2 5 ou 5 days. dias. After Depois that, eles me they levaram took de me in carro, a eles tinham um carro. their car took Me me levaram there. And this is the até place o where lugar Sita Devi onde was Sita Devi foi abducted. abduzida. Entende? Follow. Eu fui até lá.
Então, enquanto eles estavam na floresta de Dandakarana, num kutir, numa cabana feita de folhas secas e barro, de alguma maneira eles construíram. Ali o frio, ele suportou tudo, o inverno, com total paciência. Ele é o Senhor Supremo, mas ele quis provar, bem, eu sou o Senhor Supremo e eu suporto isso, por que vocês se lamentam? Por que vocês são impacientes? Eu suporto tudo, eu sou o próprio Senhor Supremo. Então, um dia, Ravana fez um plano, um complô. Ele tinha seus associados pessoais, um deles chamava Marichi. Eu vou fazer um truque, vou assumir a forma de uma corça dourada. E eu vou passar perto da cabana, Sita Devi vai me ver. Ela vai dizer, eu quero esse animal. Eu gostaria de tê-lo como nosso animal de estimação. Ela diz, Ramachandra, pega ele. Não. Ele é da floresta. Muitas bruxas, existem rakshasas aqui nessa floresta, eles têm uma série de poderes, eles sabem muitas ilusões aqui. Não, eu quero. Eu quero ele comigo. Eu posso segurar ele no colo. Sita Devi chorou. O que fazer? Ramachandra disse, tá bom, vou tentar pegá-lo. Então, Ramachandra correu atrás dessa corça, mas não era uma verdadeira corça, era uma ilusão, era Marichi. Marichi, um associado personal de Ravana, ele assumiu essa forma para enganar, para fazer um teatro. E Lakshman estava esperando ali para que não houvesse nenhum problema, nenhum perigo para a sua mãe, Sita Devi. Babi significa irmã, a esposa do irmão mais velho. Mas os Rakshas conhecem uma série de mayas, de ilusões. Esse Marichi, que tomou a forma dessa corça dourada, ele faz a voz de Rama, ele imita a voz de Rama e grita, Lakshman, I'm in trouble, please come and help me. Lakshman, eu estou com um problema, venha me ajude. Então esse demônio era muito esperto, ele usou uma energia ilusória. Ele imitou o tom de voz de Ramachandra. Seu irmão está em perigo, Sita disse, vá correndo. Lakshman disse, meu irmão não pode estar nunca em problemas. Ele está em problemas. Você não viu? Você não viu a voz dele? Você não viu ele falando? Meu irmão nunca pode cair em nenhum problema. Ah, você tem alguma intenção negativa? Sita falou comigo. O quê? Que? Ele respondeu. Então Lakshman nunca tinha olhado para o rosto de Sita. Ele nunca olhou para o rosto dela na vida inteira. Ele só olhou para os pés dela a vida inteira. E Lakshman disse, ok, se você fala dessa maneira, eu vou ter que ir lá, vou correr lá. Mas tome cuidado, eu vou fazer uma marca com a ponta dessa flecha. Não saia desse círculo. Existem problemas aqui em volta. Demônios estão por aqui. Rakshasas. Lakshman foi. E no meio tempo Ravana veio. Na forma de um sannyasi. Com um pote para recolher bhiksha, para recolher doações. Você viu, um sannyasi está vindo. É o dever do grihasta dar algo. Ela pegou algo e disse, toma. Ele disse, não, eu não posso pegar dessa maneira. Você tem que sair dessa linha e me dar. Porque derogatório é humilhante para mim. Você não acredita em mim? Eu sou um sannyasi. Eu não vou pegar nada. Não, pere. Eu saio da linha. No que ela põe o pé para fora da linha, Ravana pega a mão dela, o braço dela, imediatamente.
e puxa Sita. Ele sobe numa carruagem, numa vimana, e sai voando pelo céu. E Sitadeva grita, salvem-me, salvem-me. Mas Ravana leva-la embora. Ela é abduzida, Sitadevi. E aí Jatayu, o grande pássaro, que era amigo de Dasarata de Maharaj, Jatayu vê. Ele diz, quem é? Quem está gritando? É a esposa de Ramachandra. Como eu vou permitir isso? Aí ele começou a voar. Ele com um bico imenso foi lá e bateu. Mas Ravana, poderoso não, tinha uma grande espada. Numa mão, ele estava segurando Sita para que ela não pulasse para fora da Vimana. Ele voou como num avião, lá em cima. E na outra mão ele estava com uma espada. Com a outra mão ele estava lutando. Jatayu era um pássaro. No máximo ele tinha algumas unhas e um bico. Ele não tinha armas. Mas por fim, Ravana corta uma das asas de Jatayu. E ele cai com sangue saindo do corpo. Ele estava numa piscina de sangue descoberto. Ele foi encontrado ali por Rama. Mas mesmo assim ele não morreu, ele resistiu. Talvez eu possa encontrar Rama, ele pensava. Eu posso informá-lo que a sua Shakti foi raptada, Sitadevi, abduzida por Ravana. Depois disso eu posso deixar o meu corpo. E o sangue estava jorrando, mas ele mesmo assim se manteve vivo. E Ramachandra foi até lá. Oh, meu pai, ele disse, por que você está nessa condição? Ele disse, deixa que eu explico. Eu tenho pouquíssimo tempo, eu posso morrer a qualquer instante, então deixa eu falar. A sua esposa, Shakti, Sitadevi, foi abduzida por Ravana. O que você está dizendo? Sim. Eu quis lutar contra ele, contra Ravana, para protegê-lo, mas ele cortou minha asa. Então Ramachandra começou a chorar. Como um pai que se foi. Um filho grita. Depois ele toma a forma de Jatayu. Seu irmão é Sampati. Eu não posso falar muito porque é uma história muito longa. Ele pegou o corpo de Jatayu e pôs no colo. Jatayu deixou o corpo, abandonou o corpo e Ramachandra chorou, chorou, chorou. Como se, com aquelas lágrimas, ele pudesse fazer abhishek, ele pudesse dar um banho no corpo desse devoto e amigo do seu pai, de Jatayu. Como se fosse seu pai. Ele quis carregar seu corpo até o crematório para fazer como um filho faz para o pai. Dessa maneira, Ramachandra começou a chorar. Site, Site, onde você está, onde você está? Ele chorou, chorava de um lado para o outro. E umas pessoas comuns poderiam dizer, como que poderíamos dizer que ele é o Senhor Supremo? Ele está chorando pela esposa, qualquer um poderia dizer isso, mas não é esse o caso. Para trapacear a você e a mim, Sitadevi quis nos mostrar que se cada Mataji estiver na forma de uma Mataji num lugar perigoso, como no caso da abdução de Maharishi, a abdução de Maharishi, Mahaprabhu explica, é como uma ilusão. Mahaprabhu explica para Sanatana, as abduções das esposas de Krishna é uma ilusão, elas não são abduzidas. E Krishna, às vezes, quando um caçador joga aquelas flechas e fura a perna de Krishna e Krishna deixa o corpo, tudo isso é energia ilusória para trapacear você e a todos, você e a mim, não é verdade. A mesma coisa, no Bhagavatam está escrito que Sukadeva Goswami escreveu
Ele é o Senhor Supremo. Como é possível? Por conta da falta da esposa, ele chora. Primeiro ponto, a sua Shakti está sempre dentro dele. Ninguém pode abduzir a Shakti do Senhor Supremo. Então, como ela foi abduzida? Isso também é uma energia ilusória. Isso deve ocorrer. Senão, se não haver essa narração, esse drama, todo o Ramayana seria impossível. Entende? Na verdade, Mahaprabhu fala para um Brahmana que estava adorando Ramachandra Sita, no sul da Índia, na beira do rio Paishani. Esse Brahmana não estava cozinhando, ele convidou o Mahaprabhu para tomar prashada. O Mahaprabhu disse: você vai me dar prashada? Por que você não cozinha? Como você vai cozinhar? Não, eu cozinho, eu não posso cozinhar. Porque Ramachandra está no exílio e Lakshmana vai trazer algumas frutas. Vai trazer algumas frutas e eu vou preparar. E Mahaprabhu ficou muito feliz para entender o humor no coração desse grande santo. Ele disse: ele está fazendo bhajana com bhava, com emoção. Entende? E o outro disse: eu não quero manter meu corpo. Minha Sita Thakurani foi abduzida por aquele Rakshasa. Eu quero deixar o corpo. Mahaprabhu disse: por que você vai falar dessa maneira? Sita Devi é a potência eterna de Ramachandra. Como é possível? Não, nós ouvimos que no Ramayana, sim, está escrito no Ramayana, mas você tem que entender o Siddhanta Vichara, a conclusão filosófica. Ravana é um Rakshasa, é um demônio. E ela é a potência eterna de Ramachandra. Como é possível que ele poderia pegá-la pelo braço? Não, está escrito aqui. Mas isso é para trapacear você. Quando Rama vem e ela quer raptar Sita, ela desaparece daquele local. E ele rapta uma forma duplicada de Sita, como se fosse um clone. Chaya Sita, a sombra de Sita Devi. Sita Devi, a verdadeira Sita Devi foi pega por Agni Deva e guardou e a manteve diante de Shankara e Parvati nos Himalaias. E ela ficou lá, a verdadeira Sita. A verdadeira Sita não estava. Aquela forma que foi roubada era uma ilusão. Então, o que dizer de abdução? Como é possível que ele tocasse Sita? Um Rakshasa não pode ver com os olhos. Por que você está chorando? Sita Deva nunca foi abduzida. Mahaprabhu foi lá, na beira desse rio, e lá estavam alguns brahmanas, de tarde, recitando Ramayana. Kurma Purana. Não Ramayana, Kurma Purana. Então, o tópico era que quando Ravana abduziu Sita, Sita desapareceu. E uma Sita falsa foi levada por Ravana. Então, cozinhe bem, não se sinta mal. Dessa maneira, Mahaprabhu dá essa consolação para aquele Brahmana. O bhajana dele é muito bom, ele disse. Então, dessa maneira, a Sita Devi, ela foi abduzida por Ravana. Então, Ravana vai jogar no meio do caminho todos os seus ornamentos pela floresta, para que, se Ramachandra fosse pela floresta, ele ia descobrir a pulseira dela, os anéis. Ele poderia entender os colares, ele poderia seguir uma linha, ele vai encontrar o colar. Ramachandra encontrou. Se Lakshman, essa aqui é o colar de Sita que estava no pescoço de Sita Devi. Você confirma? Lakshman disse: muito bem, eu não faço ideia. Como? Eu nunca olhei o rosto de Sita.
quando eu falava com ela, eu olhava para os pés de lótus dela. Então eu não sei dizer se essa joia estava no pescoço dela. O único momento que eu fiquei diante dela, eu olhei para os seus pés de lótus. Os únicos momentos. Eu nunca olhei para a parte de cima do corpo. Então, como eu posso dizer que esse é o colar dela? Ah, nossa, sim? Essa foi a promessa que Lakshmana fez. Então ele havia decidido isso. Então, Ravana abduziu Sita. Ela foi abduzida aparentemente. Caso contrário, a Lila não aconteceria. Então, Ramachandra vai interpretar um papel de um ser humano. Ele chora por Sita. Isso também é como um teatro. Isso chama-se também Vipralamba. Isso pode ser definido Vipralamba. Sita se foi, não? Então é a mesma Vipralamba virada de Krishna, quando eles se separam. Mas não tem Unnatojvalarasa. Isso só está disponível no Krishna Lila. Isso tem outro nome. Não é Unnatojvalarasa. É meio. Só meia rasa. Como a de Krishna. Então, Rama chora, Sita se foi, eu estou andando, perambulando pela floresta, para que a gente se sinta atraído por ele. Ele é o Senhor Supremo. Ele vai sofrer tanto assim. Então Ramachandra decide como ir para Lanka, liberar Sita. A verdadeira Sita estava junto com Mahadeva. O Sankara Bhagavan e Parvati estão fazendo seva de Sita Devi nos Himalaias. Ramachandra e Lakshmana vão de um lado para o outro. E por sorte eles fazem amizade com Sugriva. Então muitos pontos eu gostaria de discutir, mas o tempo é limitado. Se eu fosse recitar o Ramayana aqui, vocês ficariam enlouquecidos de tão lindo. Ele é super excelente. Então, em amizade com Sugriva, Sugriva e seu irmão eram muito poderosos. Bali, ele recebeu a misericórdia de Brahma e era muito poderoso. Então, depois que Hanumanji Maharaj veio, estava muito interessado. Ele nasceu em Kiskinda. Hanumanji Maharaj nasceu em Kiskinda, nesse local chamado Kiskinda. Pavan Putra Hanuman, que está sempre pedindo, que está sempre recitando. Rama está dentro do meu coração. Ele está dentro do seu coração. Se a gente abrir o coração, você vai ver sangue. Os Hanuman diziam, não, você quer ver? Dentro do meu coração, Rama está lá. Ele abriu o peito. Um dia aconteceu, ele, com as unhas, ele cortou o peito e mostrou. E Sita e Rama estavam lá dentro. Mere man mein base hai Ram, mere tan mein base hai Ram. Cheer ke chhati boli apni Pavan Putra Hanuman. Very nice song. Esse é bhajan muito bonito. Cheer ke chhati boli apni Pavan Putra Hanuman. Mere man mein base hai Ram, mere tan mein base hai Ram. Everywhere Ramchandra. Em todos os lugares, Ramachandra, até os corpúsculos do sangue dele estava cheio de... Rama estava sentado dentro deles. Então Hanumanji quis dar toda a sua vida para Ramachandra. Ele é um companheiro eterno, mas ele mesmo assim interpreta esse papel. Eles querem fazer uma ponte, como ir para lá. Existe um oceano imenso entre nós. Entre nós e Lanka, naquela época, não tinha avião para você comprar um bilhete e voar para lá. Então, Ramachandra estava interpretando o papel de um ser humano e disse como atravessar esse oceano. Então, Hanumanji Maharaj, Sugriva, Nal, Nil, Jambavan, todos eles vêm na forma de animais. Jambavan, na verdade, é o próprio Brahma. Hanumanji Maharaj é Sankara. Todos eles estão interpretando um papel. Como, por exemplo, um urso, Balu, urso. Não é urso de verdade, ele não é animal. Ele usa essa forma para
coadjuvar, para nutrir a lila de Ramachandra. Então Hanumanji toma uma decisão. Nós podemos fazer uma ponte. Que ponte? Não tem nenhum técnico, nenhuma tecnologia, nenhum engenheiro, nada. Venha. Ele pega grandes pedras, carregam de diferentes lugares, pedaços imensos de pedra. E Hanumanji Maharaj escreve em cada pedra Jai Shri Ram, em cada uma das pedras. Depois eles jogam a pedra e ela fica flutuando na água. Em cada pedra ele escreve Jai Shri Ram e jogava elas na água e elas flutuavam. Ele fez uma ponte até Lanka. Até Lanka. Essa ponte ainda é visível. Você pode vê-la na internet. Alguns cientistas mostraram. Então, existe uma ponte estreita até Lanka. Aquilo foi feito em Treta Yuga. Essa ponte foi afundando. Porque existem muitas razões, mas eu não tenho tempo de discutir isso. Então eles foram para Lanka e depois vai haver uma vitória, mas eu não vou poder explicar em detalhes. Em primeiro lugar, Hanumanji Maharaj voa até lá para informar Sita Devi. Muito bem, nós estamos fazendo um arranjo para que a gente possa liberar você, grande mãe. Não se preocupe, eu estou aqui. E ele dá o anel de Ramachandra para ela, para que Sita Devi possa saber que ele é o mensageiro de Ramachandra. Ele é um Ramaduta. E dá para ela o anel. Você deve falar assim, em pouco tempo nós vamos arranjar isso. O meu Senhor virá para libertar você, não se preocupe. Depois disso, Hanumanji Maharaj, ele foi pego de propósito. Ele quis expor a si mesmo diante de Ravana, de propósito. Caso contrário, ninguém poderia pegar Hanumanji. Ei, todos os rakshas estão vindo. Peguem esse macaco, ele é muito poderoso, eles dizem para... Ravana diz. Mas eles pegam o macaco e ele não fala nada. Ele falou, deixem que eles me peguem. Venham, venham. Eles vão diante de Ravana. E Ravana, com 10 cabeças, diz, esse é um macaco. Quem é você? Qual é a sua identidade? Ele hesita, porque ele é um rakshasa, pensa, não, se eu falar algo ele não vai entender. Ele vai cometer ofensas, é melhor ficar quieto. Qual é a sua identidade? Dê seu cartão de identidade. Ele não responde, não responde nada. Sita Devi vem de uma forma sutil e diz, por que você não fala que você é o servo de Rama? Ela vem de uma forma sutil, meu filho, por que você não diz que você é um servo de Rama? Aí ele diz, eu sou um servo de Rama. E Ravana, você é um servo? A gente achou que você fosse um rei de algum lugar, de algum continente, de um país, mas você é um servo? Sim, eu sou um servo. Eu sou um servo de Rama, Senhor Supremo. Você é o servo de Mayadevi. Essa é a diferença entre eu e você. Você também é um servo. Você é o servo de Mayadevi, eu sou o servo de Rama, do Senhor Supremo. Ei, peguem-no. Todos pegam ele. Eles vão amarrar um pano no rabo de Hanuman com óleo. Vão amarrar para que eles toquem fogo. E Hanumanji Maharaj deveria morrer queimado no plano deles. Eles colocam esses pedaços de pano na cauda dele. Aí Hanuman manifesta uma cauda muito grande. Então, quando ele foi trazido até diante de Ramachandra, diante de Ravana, então ele estava observando, eu sou o servo de Rama. E aquele idiota está sentado numa cadeira muito alta. Vai fazer minha cadeira mais alta que a dele. É por isso que ele faz o rabo dele aumentar, aumentar, aumentar. Quando o rabo dele fica alto, alto, Ravana olha lá para cima. Eu sou o servo de Rama, por que eu deveria ficar embaixo? Eu posso ficar aqui em cima, ele responde. E Ramachandra pergunta, o que está acontecendo? O trono dele agora está lá embaixo.
Quem é você? Ele pergunta This way, very para nice Ravana. Rama. Ravana was very Muito bom, enraged, o he was very Ramayana. angry. Esse Ravana ficou bravo. Wrap water in a cloth. Taquem fogo Fire, nele, he can die. Hanumanji was laughing. para que ele morra. Let them do so. It's very Hanumanji good for me. ri. Deixa eles fazerem o que eles quiserem, isso vai ser bom para mim. After 12, then after that, they with matches, they Então eles set amarram fire. esse fogo no rabo dele, acendem com fogo, com fósforo ou alguma coisa. O fogo começa a queimar. Então eles tinham enrolado os panos em ghee, em óleo. E Hanuman começa a rir, pular de um lugar para o outro. Ele falou, agora você vai morrer, diz Ravana. Ele falou, isso é muito bom para mim. Vou fazer Rama Seva. Pula de um lado para o outro e começa a queimar tudo. Encostar fogo em tudo e tudo começa a queimar. Lá era uma cidade feita de ouro, não? Toda a Lanka queima. Isso é muito bom para mim. Onde estavam os bombeiros naquela época? Não tinha. A Lanka inteira queimou. Dessa maneira, Hanumanji perguntaram a alguém para ele, você é um Vaishnava? Você matou tantas pessoas e taca fogo numa cidade, isso é uma grande ofensa? Não, eu nunca fiz nada, eu nunca matei ninguém, não. Praticamente não. Eu só estava fazendo Rama Seva. Eu fiz Nama Seva. Então se você fizer Nama Seva pelo Senhor Supremo, algo que possa ser um Seva que possa ser aparentemente negativo, pode ser positivo, porque é Bhakti. Bharati Maharaj Gurudeva costumava dizer, lá foi feito o templo de Ranganatha. Ele fez esse templo através de trapaças. Ele começou a mendigar, na verdade, no início. Eu vou fazer um templo e falaram para ele não. Então ele trapaceou as pessoas para poder construir o templo. Tudo feito pelo Senhor Supremo. Tudo feito pelo Senhor Supremo. Então, dessa maneira, houve uma grande luta. Mas eu vou ter que cortar. O Ramayana é algo, se você continuar falando, depois houve uma grande luta, eu não vou elaborar esse trecho. Então, finalmente, foi impossível matar Ravana. Porque ele tinha no umbigo, ele tinha Amrita, ninguém podia matá-lo. Hanumanji Maharaj foi na forma de um Brahmana para dar uma explicação sobre o marido. Ele falou, tome cuidado com a vida do seu esposo. Eu sou um Brahmana, eu abençoo você. Hanuman foi na forma de um Brahmana para saber que tipo de flecha especial que estava guardada. Somente aquela flecha poderia matá-lo. Aí a Amrita que estava no umbigo dele ia secar e ele seria morto. Então Hanumanji Maharaj interpreta um papel. Fala, seu marido está em perigo, Ravana está em perigo. Eu sei, ela respondeu. Então, guarde a arma, a flecha, com todo cuidado. Ela está aqui guardada, ela fala. Então, Hanuman quebra aquela coisa e leva para Rama. Quebra a custódia, né, onde estava guardada essa flecha. Então, tem uma história longa, Indra também participa. Indrajit foi morto. Kumbhakarna foi morto, o irmão monstruoso, os Akshay Kumaras, os filhos de Ravana. Todos foram mortos. Vibhishana foi feito o rei de Lanka. E Ramachandra voa com uma Vimana e volta para Ayodhya. Então, esse dia chama-se Vijayadashami. O último dia do Durga Puja é o dia em que Ramachandra começa essa viagem de volta para casa. Quando ele chega, é chamado de Deepavali ou Diwali. Quando vocês oferecem aquelas lamparinas, né, de noite. Então, dessa maneira, Sita Devi foi liberada. Mas de qualquer forma, por conta, se eu explicasse toda a história de Rama, ele levaria muito tempo. Ele voltou. Ele tinha um coração muito aberto
cheio de amor e de afeto por aqueles que estavam no seu país. E alguém falou alguma coisa. Um marido e uma mulher brigaram uma vez. O marido falou, não sou um covarde como Rama. E depois que Sita Devi ficou com Ravana, ele aceitou ela de volta. Porque existe uma dúvida na pureza de Sita. Ravana abduziu. Então, quando Rama ficou sabendo que um súdito falou isso, naquela época, Prahlad Maharaj, Ramachandra, todos, eles caminhavam pelo país para entender quais eram os lamentos, os problemas dos súditos. Eles se vestiam, tiravam a roupa de rei, usavam uma roupa de pobre e iam para todos os lugares para ouvir a situação real do país. E ele ouviu isso sobre Sita Devi. Isso chegou aos ouvidos de Ramachandra. Eles têm dúvidas da pureza de Sita. Então eu vou ter que provar. Caso nós vamos ter um grande problema. Ramachandra então volta, dá essa instrução para Lakshman. Lakshman, vá até a floresta e deixe Sita lá, em exílio. Uma decisão tão dura. Mas pela dor, por conta da dor, com o coração cheio de dor, Sita Devi foi mandada para o exílio por Lakshman, que estava com o coração doendo. E 2 filhos nasceram na floresta de Rama, Lava e Kusha. Eles nasceram lá. Uma história longa. E Sita Devi, ela teve que entrar dentro do fogo para provar sua pureza. O fogo estava queimando, ela entrou dentro do fogo e o fogo não pôde tocá-la. E assim foi provado que ela era pura o suficiente, acima de qualquer compreensão humana. Dessa maneira, finalmente, Ramachandra voltou. Isso tudo pelo desejo de Bharataji Maharaj, da Sarataji Maharaj. Estou cortando a história porque nós não temos tempo. Então Sita Devi, Ramachandra, acaba se sentando no trono de acordo com o desejo de todos no país. E Bharataji Maharaj, seu irmão, o irmão de Rama, não se senta no trono. Ele não aceita, então isso acontece durante 14 anos, né? Então tem muitas coisas. Então Bharataji Maharaj colocava os sapatos de madeira de Rama sobre o trono. Ele dizia, ele é o rei, eu sou o servo. Bharataji Maharaj nunca sentou no trono. Ele colocava os tamancos de madeira de Ramachandra em cima do trono. Ele dizia, eu sou o servo, eu estou fazendo seva. Então, dessa maneira ele serviu. Então, o Rama Lila é algo tão maravilhoso por conta da sua decisão, da sua doçura, da sua humildade. Se eu continuar falando, é uma lila extremamente encantadora, mas o tempo não nos permite falar mais. Cada ano, uma coisinha nova a gente discute, a gente acrescenta. Então hoje é o Avir Bhagavatiti também, o meu Shiksha Guru Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj. Desde a infância, quando ele nasceu, houveram sintomas muito bons no seu corpo. Quando ele ainda era um bebê e cresceu, ele era um menino, ele tinha um comportamento diferente, estranho. Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj costumava ir para um templo do Sr. Shiva muito antigo, de milhares de anos. Ele era um menino pequeno, quem o ensinou? Ele costumava ir até lá, se sentar no Shiva Mandir, concentrando-se nos pés de lótus de Shri Krishna. E a mãe dele procurava, cadê meu filho? A vila inteira procurava e encontravam que ele estava lá.
Ele é um menino. E quem ensinou ele a fazer isso? Então, desde a infância havia sintomas de que ele seria um grande devoto. Um grande devoto. Muito tempo atrás. Quando ele estava indo para a escola, ele estava para completar os anos de escola. Então, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva e seus companheiros eternos foram lá dar Harikatha. E Maharaj foi até aquele lugar, vindo da escola, e viu esse sannyasi de roupa açafrão. Tem um sannyasi vindo? Sim, ele vai poder dar Harikatha? Então, agora, de noite ele pode vir. Então Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj viu a roupa de Param Gurudeva pendurada. Ele disse, tem um sannyasi aí? Sim, mas ele vai voltar de noite. A roupa de sannyasi estava lá, ele falou, olha, tem um sannyasi lá. Deve ter um sannyasi que veio aqui. Ele foi checar. Ele ficou sabendo, ele vai vir, você pode vir aqui de noite, ou no final da tarde. Ele foi para casa, tomou banho, tomou prachada e voltou para o Harikatha. Depois ele observou, Madhava Goswami Maharaj, esse tipo de personalidade eu nunca vi. Um homem como esse eu nunca vi. Que aparência. Madhava Goswami Maharaj tinha uma figura muito atraente. Vocês não podiam nem imaginar. Mas ele era um companheiro eterno. Srila Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj era um companheiro eterno de Param Gurudeva. Então ele olhou para ele uma única vez e se tornou pronto a dar sua vida a ele. Mas ele tinha problemas com os pais não deixaram ele ir. O pai e a mãe. Então ele completou a sua educação primeiro, foi para a faculdade, fez pós-graduação e depois disso ele decidiu se tornar um barrister. E por acaso ele encontrou e ficou com essa personalidade que ficava, ele era um irmão de Param Gurudeva, que externamente era um grihasta. Keshava Prabhu, ele chamava. Ele gostava muito de mim. Keshava Prabhu. Ele era como um grihasta, mas não era um verdadeiro grihasta. A vida inteira ele estava vestido de branco, mas como um homem comum. Ele não tinha educação nem preparo. Mas se ele falava diante de você, você se dissolvia, seu coração derretia, porque ele tinha uma capacidade de falar. Então Keshava Prabhu estava lá e ele falou com esse menino, você vai ser administrado nesse estudo de Baristeri. Sua vida vai ser muito ruim. É tipo como um juiz que ele queria ser. Você vai ter que sentar numa cadeira e alguém vai falar, olha, minha esposa foi abduzida, aí você matou meu irmão. Você vai passar ouvindo esse tipo de crime noite e dia. Se você for um magistrado, você vai ficar ouvindo esses lixos que as pessoas fazem. Não é mais fácil você ir servir este devoto exaltado? Madhava Goswami Maharaj, ele pensou, meu coração, ele suporta o seu argumento. O seu argumento é bom, eu quero sair de casa. Eu não vou ficar em casa. Isso é muito bom. Ele deixou tudo para trás e dedicou sua vida aos pés de lótus de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Dessa maneira, sua humildade, seu comportamento, sua etiqueta, no presente ninguém pode igualar, ninguém pode seguir. Tanta humildade, uma capacidade de tolerância imensa. Um irmão espiritual dele xingou ele não respondeu, ele ficou em silêncio. Damodara Maharaj disse uma série de acusações, ele era o irmão mais velho dele, de Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, e corrigiu ele, você, e Tirtha Maharaj abaixou a cabeça e não disse nada. Era o irmão espiritual que foi pesado com ele, disse coisas tolices. E ele pensou, meu irmão mais velho está falando comigo, eu não vou dar resposta.
one or two tão examples I can humilde. speak, then you can understand. Um ou dois He exemplos eu was posso dizer. in Assam, some place. Ele It's estava no not Assam, temple very num small. determinado local. He was also Não era um there. templo, um lugar He bem personally pequeno. told me. Ele foi lá também. He was posted Pessoalmente in me the contou temple isso. Suvarna Vihar. Ele foi That colocado time nesse Suvarna Vihar templo em temple was Suvarna like Bihar, small. Suvarna Bihar. And Era um all templo around pequenininho, forest. bem pequenininho. Forest means E subforest. tudo em volta tinha All floresta. jackals, snakes. Era uma Oh, subfloresta, I have seen com the temple. cobras, chacais. Eu fui When nesse I came, templo. I saw that all around, back Quando inland. eu cheguei, And only one em small volta desse templo não temple, tinha one nada. board there. Só tinha esse templo pequeno No, e mais nada. now you have so much facilities. But that time, Agora you have vocês to têm bake tantos rice, confortos, you have mas to naquela cook, época you have to tinha que offer, mendigar there is arroz no para gas, cozinhar, nothing. depois cozinhar, depois You have to oferecer. collect all Não tinha wooden gás, pieces. você tinha que coletar Maharaj madeira, is pedaços not de madeira, habituated, he is highly gravetos. educated, from high family. But Maharaj still ele in the não order está of acostumado, Gurudev, ele é de uma he used família to collect elevada. all leaf Mas and essa é a ordem do broken Guru, wooden então pieces, esse discípulo collect, and he is not habituated. colecionava He making tudo, with some brick, making catava some, you know, madeira oven, e com um pouco de tijolos ele fez uma espécie de fogão and fire, e colocou o arroz na there panela is no ali kerosene, e nothing, acendeu o somehow. fogo. And Não it's tinha going to querosene nem nada naquela época. extinguish, and with one, you know, with one pipe. Então, com um tubo ele Then assoprou fire assim com again, um again going to canudinho put on. e o fogo nasceu de This novo. way. E depois caía, depois ele assoprava de He used to novo. sleep in the veranda. Quanto sofrimento, No quanto security, esforço. nothing. Ele dormia na varanda, From a não high tinha family. segurança nem nada. So, Ele era de uma família one time he was elevadíssima. posted in Assam, Então, uma vez ele foi enviado They no are Assam all para around algum lugar específico. village. Então, por And lá, there muitas is no vilas facility of water. In não our life tem also, nenhum when I tipo was de in Vrindavan, conforto nem água. the Na only nossa vida source of também, eu fui lá water quando eu is estava em one common Vrindavana. A única well. fonte de Vrindavana era um Village poço girls, comum. village Matajis can take Todas as water. mulheres I da also take vila, water. as meninas da No, vila, todos Sujanan iam tomar Bhagavan, água lá. Eu também No fui. other. No water. Levei água para Surjanam Bhagavan. Similarly, Não tinha água. he Da mesma maneira, used to go there to collect water. ele costumava ir lá One day, buscar água. he is collecting water, Mas um dia, very gentle. Ele estava coletando água com muito cuidado. Ele tinha tanto caráter. Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj e Bharati Maharaj, o caráter dele era... É como a gente poderia escrever o nome deles numa placa de ouro, de tão maravilhosos. Uma Mataji uma vez começou a falar coisas tolas contra ele. Ele não tinha feito nada de errado. Ele não tinha feito nada de errado. Ele pegou água e levou para casa e essa Mataji começou a xingá-lo. Ele estava pegando água e não respondeu. Muito humilde, muito doce, ele saiu. E Gurudeva Madhu Goswami Maharaj, para o Gurudeva estava lá por acaso. Então, quando Tirtha Maharaj chegou para o Gurudeva, ele disse, Krishna, vá lá. O que aconteceu lá? Não, nada, ele respondeu. Then Madhu Goswami took information, it is the fault of that lady. Então, para o Gurudeva se informou, era a culpa daquela senhora. Tirtha Maharaj não lamentou de nada. Ele disse ao Gurudeva, aquela senhora está falando contra de mim necessariamente. Não, ele não falou nada aconteceu. Por quê? O que aconteceu? Ele dizia nada. Tanta humildade. Ele poderia facilmente explicar. Ele fez isso, ele falou, ele fez aquilo. Não, ele não falou nada. E mais tarde, nosso Bhaktivedanta Madhava Samaraj se informou. Aquela mulher era muito perigosa, era uma mulher perigosa. Ela tinha inveja dos brahmacharis e dos sannyasis. Eles tinham tanta humildade, tanto caráter, tanto poder de suportação. Então era ideal observar o seu Avirbhava Titi hoje como o Avirbhava de Ramachandra. Ele era como Ramachandra, tinha tanto poder de suportação. Tirtha Maharaj, Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj. O Guru Padma disse, se você fizer parikrama com Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj e com Bhakti Vigyana Bharati Maharaj, vai ser muito bom para você. Eu estou velho, você pode ir com eles. Meu Guru Maharaj costumava me dar essa permissão e dizia, vá. Tirtha Maharaj estava fazendo parikrama, vá com ele. Você vai ter sucesso na sua vida espiritual. E o tempo todo, Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj costumava cantar kirtanas altos, lindos. Então, onde quer que ele fazia kirtana,
por exemplo, em Navadvipa, com ele com a danda na mão, fazendo kirtan e dançando, todas as pessoas se reuniam ali. Esse tipo de kirtana, quando ele dirige o carro, eu falo, coloque os bhajanas de Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj, toque. E o Prabhu põe para mim ali. Ele toca o coração da gente. Maravilhoso. Nós sentimos falta desses Mahajanas, nós somos tolos. É por isso que ele foi forçado a nos deixar. Caso contrário, nós poderíamos tê-lo mantido aqui por mais tempo. Não tivemos sorte. Hoje eu ouvi o Bhavati dele. Então eu presto meus Pushpanjalis e ofereço as flores aos pés de Lote Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj. E eu imploro por perdão se eu cometi alguma ofensa contra ele. E imploro por misericórdia. Tirtha Maharaj e Bharati Maharaj são meus dois Shiksha Gurus. Sempre eles me protegiam. Eu estava sempre com eles. Era muito confortável para mim estar com eles. Todos estavam correndo para comer prashada. E eu ficava sentado com o Bharati Maharaj. E o Bharati Maharaj dizia, você não vai comer prashada? Eu falei, eu não estou sentindo fome. Ele podia entender. Baba não quer ir lá comer no meio desse povo todo. Ele não quer nem tocar. Bharati Maharaj gostava muito de mim, Tirtha Maharaj também. Um dia, solenemente eu digo, um dia, Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj disse, Shambhava não comeu nada lá, porque eles não estão mantendo pureza. Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj finalmente me disse, você pode tomar a prashada, que eles cozinham para mim. Você vai dar um pouco para o Baba, eles disse para os discípulos. Ele era um grande acharya. Eu sou uma alma caída. Como eu posso ir com o pote? Então eu sentiria vergonha. O Maharaj era grandioso. Ele podia falar o que quisesse. Não uma personalidade pequena, minúscula como eu. Eu não posso ficar ali de pé no portão. Que você deixar, você me dê. O Maharaj disse, ei, quer que você cozinhe para mim? Ele disse para os sevakas. Vocês podem oferecer para Shambhava. O que quer que seja. Era a sua grandiosidade. Era a sua grandiosidade. Maharaj poderia dizer isso. Bharati Maharaj também poderia dizer isso. Tirtha Goswami Maharaj também poderia dizer isso. É a elevação deles, mas eu ao mesmo tempo não tenho esse direito. Eu sou um homem muito pequeno. Não tenho direito de dizer o que você cozinhar para ele e dê para mim também. Seria audácia da minha parte. Maharaj, por conta do seu coração imenso, podia falar assim, mas eu não poderia dizer isso. Quando você cozinhar para o seu Guru, dê um pouco para mim. Para mim não é possível. Então eu jejuava. Às vezes alguém me dava alguma coisinha, mas eu ficava muito feliz. Eu ficava muito feliz com Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj o tempo todo. Hoje eu sou forçado a parar por aqui, eu não posso falar nada sobre eles. Ramachandra e Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj são como grandes oceanos. Eles e seus devotos, seus discípulos. Sri Ramachandra Kipalu Bhajamana Harana Bhava Bhaya Darunam Kandarpaya Ganitayamita Chavinava Nila Nirada Sundaram Sri Ram Sri Ram Sri Ram Sri Ram Vancha Kalpatarusya Ki Basin San Bhavana Vaishnava